Boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como devemos tratar a doença intestinal inflamatória, tanto as suas abordagens clínicas como emergenciais. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo a você, veterinário, a tratar gatos nas suas principais alterações, seja elas clínicas ou emergenciais. A doença intestinal inflamatória ela é uma patologia que ela é muito comum na nossa rotina clínica. E é muito importante saber dela porque ela possui um diagnóstico diferencial que também é muito relevante, que é o linfoma alimentar. Então, por conta disso, a gente precisa saber exatamente como a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial para que a gente possa tratar esse nosso paciente de uma forma assertiva. Até porque como a doença intestinal inflamatória ela é uma patologia crônica, ela acaba debilitando muito esse paciente. Então, para a gente é muito benéfico que a gente diagnostique isso de uma forma mais rápida e que saiba entrar com os tratamentos adequados para que esse paciente melhore a clínica mais rápido e com isso tenha menos problemas futuros. Eu escolhi falar sobre essa patologia hoje porque ela é realmente uma doença que está muito presente na nossa rotina clínica de felinos e, como eu falei, ela tem esse diagnóstico diferencial importante e o que eu vejo na rotina é que muitas vezes ela não é diagnosticada de uma forma correta e com isso não se consegue fazer o tratamento de forma adequada. Então, por se tratar realmente de uma doença que está ali na nossa rotina, a gente tem a obrigação de colocar ela como um diagnóstico diferencial, porque os principais sinais clínicos dela são muito comuns com outras doenças que também acometem felinos ali na mesma faixa etária e que também são comuns na clínica de felinos. Então, o principal sinal clínico dela é vômito e diarreia, que pode acontecer em outras patologias ali da nossa rotina. Então, como eu disse, a doença intestinal inflamatória, por ela ter sinais clínicos genéricos, ela pode se assemelhar a diversas outras patologias, como por exemplo doença renal crônica, que também cursa com às vezes vômito, perda de peso, o próprio hipertireoidismo também pode causar esse tipo de alteração. Enfim, tem diversas alterações aí na nossa rotina que podem cursar apenas aí com esses vômitos e diarreia crônica. E eu vejo que muitos colegas têm dificuldade em fazer esse diagnóstico, seja por não saber escolher os exames de forma adequada, ou por não saber estar conduzindo durante a consulta ali o tutor na necessidade de realizar esses exames. Então hoje eu vou estar passando passo a passo de como a gente faz esse diagnóstico de uma forma correta e como a gente conduz essa consulta para que esse tutor realmente entenda a necessidade da gente estar realizando aí todos os exames. Porque muitas vezes esse tutor ele pode ter medo do procedimento, porque é um procedimento que precisa anestesiar esse paciente, ou seja por questão financeira também. Então hoje eu vou estar passando como que eu faço, como eu conduzo essa consulta para que eu tenha êxito ali na hora de pedir esses exames, e que o tutor concorde em realizar esses exames. Falando um pouco sobre a doença, ela é caracterizada pelo infiltrado de células inflamatórias que vão estar causando aí alteração na absorção de nutrientes, principalmente a albumina, e também alteração na permeabilidade de membrana. E com isso tudo, a gente vai acabar tendo como os principais sinais clínicos, vômito, diarreia, hipoalbuminemia, entre outras alterações. O aspecto dessa alteração no ultrassom, ele se assemelha muito ao linfoma alimentar, porém não tem como a gente fazer essa diferenciação apenas pela imagem, a gente precisa de exames mais específicos. E a causa dela é idiopática. A gente sabe que pode ter algumas ligações com alguns tipos de bactérias, podemos ter também relação com a dieta e até mesmo o estresse, mas a causa ainda não é muito bem definida.
Em relação aos sinais clínicos, como eu disse, os principais realmente é êmese e diarreia, podendo ser contínuo ou intermitente, depende da região ali que está sendo acometida. Mas a gente também pode encontrar perda de peso e muitas vezes esse paciente, inclusive, vai estar fazendo polifagia. Então esse paciente ele tem fome, mas ele continua emagrecendo por conta dessa alteração aí de absorção. E por isso a gente precisa colocar ali os principais diagnósticos diferenciais, como eu comentei, doença renal crônica, apesar de que a doença renal crônica ela cursa, né, com vômitos, diarreia, perda de peso, mas muitas vezes o paciente acaba tendo um pouco de perda de apetite, diferente dessa doença, mas pode acontecer também. E a gente precisa também colocar como diagnóstico diferencial o hipertiroidismo, que acontece justamente isso, né? O paciente ele pode ter aí êmese e às vezes diarreia, perda de peso, mas com polifagia. Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais que a gente precisa estar procurando quando a gente atende um paciente com esses sinais clínicos. E claro, não pode faltar o linfoma alimentar, né? Como eu comentei com vocês, doença intestinal inflamatória e linfoma alimentar eles são muito parecidos, tanto na clínica quanto nos exames. Então a gente precisa realmente estar fazendo exames específicos para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Então, como que vamos realizar o diagnóstico dessa patologia de uma forma assertiva? Em primeiro lugar, esse diagnóstico, essa suspeita, né, precisa estar na nossa lista ali de diagnóstico diferencial. Então, sempre que acontecer esses sinais clínicos, você precisa estar colocando a doença intestinal inflamatória ali na sua lista para você estar descartando ou mesmo concluindo ali aquele diagnóstico. Quando a gente realiza o ultrassom, a gente vai ver regiões ali do trato gastrointestinal inflamado, seja de forma difusa, seja de forma mais focal. A gente pode ter aí em casos mais severos perda de estratificação das camadas, podemos ter até mesmo linfonodos reativos e assim, por mais feio que aparenta essa imagem, até vem ali no laudo, né, com suspeita de neoplasia, a gente não pode afirmar sem realizar uma biópsia. Então, como eu falei, tanto a doença intestinal inflamatória quanto o linfoma, eles se assemelham muito na imagem. E muitas vezes um linfoma ali no início, ele pode aparentar, né, uma doença intestinal inflamatória como uma doença intestinal inflamatória de uma forma mais crônica. Às vezes, em um estágio mais avançado, ela se aparenta muito com linfoma. Então, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico de uma forma correta, assertiva, a gente precisa fazer a biópsia. E aí que a gente entra no ponto principal, porque muitos tutores acabam não concordando com esse exame, porque muitas das vezes esse paciente já chega pra gente mais debilitado, às vezes são pacientes mais velhos, como eu disse, é uma doença que acomete ali gatos de meia idade a mais velhos, então a gente vai ter vários fatores que vão fazer com que esse tutor opte por não realizar esse exame. E aí, como que a gente vai conduzir essa consulta de forma com que esse tutor concorde? O principal tratamento para doença intestinal inflamatória, a gente precisa entrar com doses altas de corticoide. Então, esse é o primeiro ponto. É um tratamento que a gente pode acabar causando alterações em outros sistemas, principalmente sistema urinário, né? Então, a gente sabe que altas doses de corticoide a gente pode acabar favorecendo a uma alteração renal. Então, a gente precisa passar isso para o tutor, falar que não é simples, que o tratamento é complicado, pode acabar afetando outros órgãos, né? E por isso a gente precisa saber exatamente o que a gente está tratando. E outra, para a gente realizar o diagnóstico, né, a biópsia de uma forma correta, não adianta a gente coletar 1 ou 2 fragmentos.
a gente precisa realizar a coleta de vários fragmentos ali do trato gastrointestinal. Muitas vezes até precisa de fragmentos de linfonodos, principalmente quando eles estão reativos. E no caso da parte gastrointestinal, a gente precisa pegar todas as camadas. Então a gente só consegue fazer isso por laparotomia exploratória. Mas, por mais que isso pareça uma forma agressiva, né, até para o tutor, é super tranquilo esse procedimento. Os pacientes eles voltam bem ali da anestesia. Claro que toda vez que você vai realizar uma anestesia, a gente sabe que tem um risco, mas isso para qualquer procedimento. Um paciente que vai castrar, ele tem esse risco. Então, assim, do procedimento em si, da biópsia, dificilmente a gente tem uma complicação se a gente faz tudo de forma correta. Então, se a gente realiza ali os exames, né, pré-anestésicos, tudo direitinho, esse paciente está apto a receber uma anestesia, a gente minimiza esses riscos e isso a gente precisa passar para o tutor. Então, explicar para ele que, embora aparenta ser, né, um procedimento invasivo, porque tem que abrir ali a cavidade abdominal, a gente precisa realmente realizar para que a gente feche o diagnóstico e consiga tratar de forma correta. Primeiro, por essa questão que eu falei, né, que a gente precisa usar corticoide e se a gente usar ali de forma aleatória, a gente pode acabar prejudicando outros órgãos. E também, se por acaso acontecer disso ser um linfoma, quanto antes a gente intervém, melhor o prognóstico. Então, se esse paciente, se esse tutor, né, ele fica com medo de realizar o exame, você tem que deixar para ele muito claro que vocês estão perdendo tempo. E esse tempo é precioso. Então, a gente precisa realmente mostrar para esse tutor a necessidade de estar fazendo para que a gente consiga tratar de uma forma correta. Porque não é simplesmente usar uma medicação ali e ver se melhora ou não. Porque até mesmo o linfoma alimentar, se a gente entra com corticoide, ele tem uma melhora ali, né, da aparência. Mas o linfoma continua lá e uma hora ele vai acabar aumentando ali de uma forma exacerbada e muitas vezes a gente não consegue controlar com quimioterápico ou um quimioterápico que ia funcionar durante um tempo maior, pode ser que ele não funcione por todo esse tempo por conta de ter ficado, né, mais avançado ali o estado da doença. Então tudo isso você precisa deixar muito claro para esse tutor para que ele realmente veja esse exame como uma necessidade, que ele precise realizar isso no paciente dele, no gatinho dele, para que a gente consiga fazer o tratamento de uma forma mais correta possível e para dar qualidade de vida para esse paciente. Pode ser que esse paciente chegue para a gente já bem debilitado ou não, mas independente do estado clínico que esse paciente apresente, a gente precisa realizar exames completos, check-ups, porque a gente sabe que esses gatos de meia idade ou até mesmo mais velhos, eles podem ter outras alterações concomitantes ou até mesmo terem alterações secundárias à doença intestinal inflamatória. Então a gente precisa principalmente aí descartar ou fechar o diagnóstico de doença renal crônica, porque isso é muito importante por conta do tipo de tratamento que a gente precisa utilizar e ver realmente o estado geral desse paciente para que a gente possa escolher qual vai ser o tratamento que a gente vai utilizar nele de acordo com o estado geral de saúde desse paciente. Nós sabemos que essa inflamação intestinal altera ali a permeabilidade, faz com que comece a proliferar bactérias de forma exacerbada por conta dessa desbiose que ocorre por conta da inflamação. E com isso a gente pode ter ascensão dessas bactérias, elas podem subir ali pelo ducto cístico e acabar causando aí pancreatites crônicas secundárias, às vezes alterações hepáticas e em alguns casos até mesmo a tríade. E inclusive, como eu falei, como tem essa alteração de absorção, a gente pode ter hipoalbuminemia nesse paciente. Então, por isso é muito importante que a gente realize todos os exames necessários para que a gente consiga ver exatamente o que está acontecendo com esse paciente
e tratar tanto a causa, né, primária, principalmente, mas também as alterações secundárias a essa alteração. Agora, falando sobre o tratamento dessa doença, em primeiro lugar, a gente precisa mexer na dieta desse paciente. A gente sabe que a doença intestinal inflamatória pode sim estar ligada à alimentação, então a gente precisa entrar com alimentos terapêuticos. A gente pode estar utilizando a ração hipoalergênica, mas o que eu vejo mais resultado, pelo menos na minha rotina, é a alimentação gastrointestinal. Mas a gente precisa de alimentações que tenham uma mais fácil absorção, né? E principalmente evitar qualquer alimentação com corante, escolher bem ali os conservantes também que a gente vai estar utilizando. Mas essas duas são as principais, então você pode primeiro tentar entrar com a hipoalergênica, que é realmente a mais indicada, mas caso você veja que não está surtindo efeito, o paciente não está aceitando, você está tendo mais diarreia com essa alimentação, enfim, a gente pode estar passando para gastrointestinal. E nesses quadros também, por conta da alteração da absorção, a gente pode ter deficiência na cobalamina. Então a gente deve estar suplementando essa vitamina, utilizando a dose de 250 microgramas por via subcutânea a cada 7 dias, geralmente por 6 semanas. E para finalizar, a gente precisa sempre deixar claro para o tutor que essa doença ela é uma doença crônica, que na verdade o que a gente faz é reduzir os sinais clínicos, diminuir essa inflamação para que esse paciente tenha uma vida normal, né, e tranquila aí durante um longo período. Só que para que isso aconteça, esse paciente precisa estar voltando com a gente de forma periódica para que a gente possa ir fazendo o tratamento e ajustando conforme aí os sinais clínicos. Mas esse tutor precisa entender que não tem assim um tratamento que esse paciente vai zerar o problema, né, e que não vai ter mais. Então é muito importante frisar isso na hora da consulta, para que esse paciente entenda, paciente não, né, o tutor entenda a necessidade de estar passando com a gente de forma periódica, e essa periodicidade quem vai escolher vai ser a gente de acordo com o quadro clínico desse paciente. Então, se é um paciente que ele está mais estável, a gente consegue aumentar os intervalos, né, colocando a cada 4 meses. Se você vê que está tendo piora, a gente reduz esses intervalos, faz a cada 2 meses o acompanhamento. Então, realmente vai depender dos sinais clínicos que esse paciente vai estar apresentando e da resposta dele, né, ao tratamento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu possa ter tirado algumas dúvidas de vocês ao longo aí do vídeo. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma pergunta, pode estar me passando pelo Instagram, que aí a gente vai conversando, né, debatendo ali sobre o caso clínico. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas veterinários e siga o nosso canal para mais conteúdos como esse.